Um astronauta real, quanto a nossa ideia de um astronauta e a palavra astronauta equivalessem à mesma coisa. Os significados das coisas seriam imutáveis e bastaria conhecê-los para sermos capazes de nos posicionar de forma correta. A vida seria então dividida em dicotomias: bem versus mal, certo versus errado, verdadeiro versus falso. Essa forma de se relacionar com o mundo desconsidera a relação da língua com os processos históricos e sociais. Um problema grave no caso do jornalismo. Se o jornalista encara a linguagem como mera representação de objetos e ideias, ele é capaz apenas de julgar o que já existe, o que já está dado. É necessário ser capaz de explorar diferentes pontos de vista e perceber que não há certo ou errado. O que existe são posições. As posições com as quais se identifica, porque são localizadas em determinado espaço da memória discursiva. E as posições que não fazem sentido para você, porque estão em outros espaços da memória discursiva e por isso nos soam como estranhos. É preciso experimentar outras opiniões antes de formar a sua. Para começar a pensar como colocar isso em prática, é importante entender a articulação entre o dizer e o não dizer. O dizer não é apenas aquele que aparece materializado em palavras, sons, imagens, letras. O que não se diz também é fundamental. Um modo produtivo de trabalhar a relação entre o dizer e o não dizer é a partir da noção de silêncio. Na perspectiva discursiva, o silêncio não é ausência de dizer, mas fundador de sentidos. Há diferentes tipos de silêncio. Há o silêncio fundador, que é aquele que existe nas palavras, que significa o não dito, que dá espaço de recuo significante e produz as condições para significar. O silêncio constitutivo, que faz parte da chamada política do silêncio e indica que para dizer é preciso não dizer, porque uma palavra apaga necessariamente as outras palavras. E o silêncio local, que também faz parte da política do silêncio e que se refere à censura, ou seja, aquilo que é proibido dizer em certa conjuntura. Um aspecto essencial no processo de produção de significados é a interpretação. Para entender um pouco mais sobre a interpretação, nós fomos conversar com um especialista. Acompanhe. Você já imaginou que a sua interpretação de uma obra de arte pode não ser a mesma que o autor teve ou outra pessoa teria? A mesma coisa acontece na análise do discurso. E é sobre isso que nós vamos falar agora com a mestra em linguística, Cláudia Salles. Tudo bem, Cláudia? Tudo bom, Mayara. Cláudia, então explica pra gente, por que a interpretação do discurso acontece dessa maneira? Olha, a gente não pode considerar que haja sempre sentidos únicos. E uma coisa que também é interessante observar é que onde há linguagem há sempre sentido, há atribuição de sentido. Mas esse sentido ele não é estável, ele não vai se dar da mesma forma para todas as pessoas, porque ele não é transparente, ele não está lá à espera de ser decifrado. Então vai ser diferente, porque vai depender muito das suas experiências, da sua história de vida, da sua visão de mundo, da formação ideológica da qual você faz parte. Então isso tudo vai influenciar na forma como você atribui sentido às diferentes linguagens, na forma como você lê uma pintura, ou uma escultura, ou um texto literário, uma poesia, escuta uma música, né? Então, isso faz com que seja praticamente impossível, digamos assim, que a gente atribua exatamente o mesmo significado, tenha a mesma interpretação das linguagens com as quais a gente tem contato no nosso dia a dia. E dentro da análise do discurso, qual que é a diferença entre interpretar e compreender? Existem diferentes maneiras de compreender aquele texto, aquela linguagem. A interpretação, enquanto ela pode partir do sujeito em função daqueles fatores, ele tem que compreender que justamente não vai ter uma única forma de interpretar. E com isso, aprender a respeitar também as outras possibilidades de interpretação que vêm de cada pessoa. Bom, eu espero que isso tenha ajudado vocês a aprender um pouco mais sobre a interpretação na análise do discurso. Obrigada pela entrevista, Cláudia. A gente fica por aqui. Até a próxima. Quando falamos em interpretação,
É importante lembrar que não há sentidos verdadeiros, reais e únicos. Eles são produzidos simbolicamente a partir da relação entre língua, sujeito e história. Aproveite para pesquisar mais sobre linguagem, discurso, interpretação e movimento dos sentidos. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até mais!